Bom dia, declarada aberta a sessão. Sobre a ata que foi entregue nos gabinetes, alguém tem alguma correção a fazer, sugestão? Podemos declará-la por aprovada. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Hoje nós temos 10 projetos na pauta e mais 5 de inclusão. Então, eu vou tentar votar a cada 3 da pauta, a gente vota um de inclusão e vamos tentar acelerar para a gente vencer todos. E hoje tem o do Íris, né? Exatamente. IPTU. Vamos lá, presidente. Veto integral número 043 de 2017, autógrafo de lei número 067 de 2017, oriundo do projeto de lei número 094 de 2017, de autoria da vereadora doutora Cristina Lopes, que autoriza a criação de uma central de empregos para pessoas com deficiência. O prefeito de Goiânia vetou integralmente o autógrafo de lei, ressaltando que a matéria incide em vício de inconstitucionalidade, uma vez que se trata de uma intromissão indevida da Câmara nos assuntos de iniciativa de lei chefe do Poder Executivo. A assessoria jurídica manifestou pela manutenção do veto integral. Foi designado como relator da presente proposta o vereador delegado Eduardo Prado, que, ante ao imperioso interesse público, esculpido na presente proposta legislativa e por entender que o projeto objeto do veto foi elaborado respeitando a competência legislativa dessa Casa de Leis, seu voto foi pela derrubada integral do veto. Em discussão. Obrigado. Senhor presidente, demais vereadores, pessoal que trabalha conosco, bom dia a todos. O veto foi, como Vossa Excelência já manifestou, o vereador Jorge Cajuru, o vereador Wellington Peixoto, foi justamente baseado no artigo 177, que define pela Constituição do Estado que compete privativamente ao prefeito de Goiânia, Poder Executivo, dispor sobre a estruturação, atribuições e funcionamento dos órgãos da administração municipal. E, já que é um projeto até de derrubada de veto, vou dar uma lida aqui de forma bem perfunctória em relação ao relatório, que diz o seguinte... Gostou? Versa nos autos veto integral do senhor prefeito do autógrafo de lei 067, de 15 de agosto de 2017, que autoriza a criação de uma central de empregos para pessoas com deficiência, oriundo do projeto de lei 094 de 2014, de autoria da nobre vereadora doutora Cristina. Nas razões do veto, o senhor prefeito alega que o projeto de lei é constituído de vício de iniciativa, representando óbice inarredável a uma sanção, uma vez que, nos termos do artigo 89, inciso 3 da Lei Orgânica do Município, compete privativamente ao senhor prefeito a iniciativa de leis que dispõem sobre a criação, a estruturação e as atribuições dos órgãos públicos da administração municipal. Essa aí foi a razão pela manutenção do veto dele em relação a essa situação e o parecer da douta Procuradoria Jurídica dessa Casa de Leis. No meu parecer, eu resumi da seguinte forma: a dignidade da pessoa humana é um dos principais fundamentos da nossa República. E conhecer e reconhecer os direitos da pessoa com deficiência é o primeiro passo para que eles sejam efetivamente respeitados. Em 2008, por meio do decreto 186, o Brasil ratificou com status de emenda constitucional a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada pelas Nações Unidas, e o seu protocolo facultativo, utilizando pela primeira vez o parágrafo 3º do artigo 5º do texto constitucional. A consagrar a Convenção com força constitucional, o Estado brasileiro se comprometeu, diante do cenário internacional, internamente a eliminar barreiras relacionadas tanto a atitudes quanto ao ambiente, que possam impedir a participação plena e efetiva dos cidadãos com alguma deficiência na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Aqui eu cito a questão da ONU, a questão da Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146 de 2015, e aí, finalizando, eu digo o seguinte: nesse diapasão, a Lei 13.143 de 2015, seu capítulo 4º, diz sobre os direitos da pessoa com deficiência de trabalho. Nesse sentido, a doutora Cristina fez esse projeto, né, e o prefeito, baseado nessa questão da competência, vetou. Então, eu refuto o veto justamente aqui, né, fechando o parecer aqui, já vou lá para frente, dizendo o seguinte: ademais, o projeto foi elaborado respeitando a competência legislativa dessa Casa de Leis, conforme dispõe o artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, e o artigo 63, inciso 1 da Lei Orgânica do Município,
o qual confere à Câmara Municipal competência para legislar sobre assuntos de interesse local nos seguintes termos, todos já sabem que é o inciso 1, legislar sobre assunto de interesse local. Ela garante às pessoas, e o artigo 63 diz o seguinte, compete à Câmara Municipal dispor, mediante lei, sobre as matérias de competência do município, especialmente, inciso 1, a linha A saúde, assistência pública e a proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Ou seja, né, o projeto da doutora Cristina visa justamente abraçar essas pessoas com deficiência, é uma causa nobre dela e de todos nós, legisladores dessa Casa Municipal. Então, por essa razão, o meu parecer pela derrubada e do veto do senhor prefeito Iris Rezende Machado. Presidente Sabrina, bom dia. Bom dia, membros, delegado Eduardo, Wellington, nosso fiscal Paulo Magalhães, carinhosamente tratado por mim de bode velho. Cuidado com o que você vai falar, porque estamos ao vivo pelas 25 redes sociais, ok? Eu te chamei de velho rabugento. E mais as redes do delegado e da Sabrina. Mas, de forma resumida, até porque concordo rigorosamente com todas as observações do meu amigo delegado Eduardo Prado. Fala delegado ou fala governador? Eu acredito ser uma violação, presidente, ao princípio da dignidade da pessoa humana, o conteúdo deste veto aqui discutido. Visto que o artigo 7º da Constituição Federal destaca que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, que visem a melhoria de sua condição social, e também o inciso 31, que é a proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Portanto, eu não encontro rigorosamente qualquer impedimento legal para o projeto de lei em questão e acompanho o relator com o voto pela derrubada do veto integral. Rigorosamente, presidente. Vereador Paulo. Eu quero, bom dia a todos, discordar dos dois professores de vernáculo, mas dizer para os dois professores que existe uma Secretaria do Trabalho que não tem cor, nem raça, nem problema de deficiência. Tanto é que na prefeitura tem várias pessoas com deficiência que trabalham e trabalham bem, principalmente física e visual. Então, eu queria falar para os meus amigos, se existe a Secretaria do Trabalho, ali na Rua 4, edifício Patrono Center, lá não pergunta se a pessoa é deficiente ou não. Tem vaga, eles ajudam. Então, de forma que nós estamos atravessando um período muito difícil para as prefeituras, não sei se a de Goiânia tem que ser diferente, mas que o Brasil está realmente pires na mão, os prefeitos. Agora, nós ficamos criando. Eu acho que nós devíamos manter o que já tem e manter com dignidade, dar direito às pessoas. Pode filmar eu, meu filho, o que eu falo, eu não tenho medo de falar, não. Quer que assessor agride os vereadores, a gente não pode ter direito nem de responder. Quer dizer, o que eu falo aqui, eu falo na tribuna, não falo para qualquer um. Se nós temos uma Secretaria de Trabalho, lá não existe. Deficiente não trabalha aqui. Não tem vaga para... Eu nunca vi falar isso. Então, de forma que, no plenário, eu vou votar com o prefeito. Em votação, aqueles que forem favoráveis à derrubada do veto integral permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Você não manifestou, não? Presidente, acabamos de saber quem é o líder do prefeito, né? O Wellington não é mais o líder do prefeito. Projeto de lei número 035 de 2017, de autoria do vereador Milton Mercedes, que dispõe sobre a obrigatoriedade das casas de shows, boatos, salões de festas e estabelecimentos similares exibirem advertências sobre o perigo da associação entre bebida alcoólica e direção de trânsito, exibindo e dar outras providências. A assessoria jurídica da comissão cita em sua análise que o parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei em referência padece de óbice de vício de competência, resguardada pela Constituição Federal. Somente terá prosseguimento nessa casa se o autor sanar as ilegalidades contidas no mesmo. O autor, em atendimento à solicitada, apresentou emenda substitutiva designada a relatar a propositura. A vereadora Tatiana Lemos manifestou pela aprovação. Em discussão.
Presidente, a Procuradoria desta Casa, em seu parecer, ela destaca, vereador Tiãozinho, bom dia, que a matéria invade competência atribuída à União e Estados para que legislem concorrentemente sobre a produção e o consumo, citado no artigo 24, inciso 5 da Constituição Federal. Entretanto, a propositura aqui destacada pretende apenas, delegado Eduardo, que os estabelecimentos exponham em suas dependências os perigos, vereador Paulo, em associar bebidas alcoólicas ao trânsito. Sendo assim, eu reconheço que houve uma má interpretação, pois em momento algum das folhas protocoladas por esta Casa é tratada a matéria de produção ou de consumo. Então, desta forma, sendo dever constitucional e municipal zelar pela segurança e saúde do cidadão, da cidadã, o meu voto é pela aprovação. Não, se já fizer, você fez aparecer? Tem que ver se chegou o projeto aqui. Em discussão? Em votação, aqueles que forem favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 233, de autoria do vereador Anselmo Pereira, que institui a política municipal de prevenção às doenças ocupacionais dos servidores públicos do município de Goiânia e dá outras providências. O projeto de lei, ora apresentado, invade claramente a seara da administração pública, quando esta matéria deveria ser de alçada do chefe do Poder Executivo Municipal. Como relator, o vereador Jorge Cajuru sugeriu o envio dos autos ao autor para sanar vícios inconstitucionais. O autor apresentou em tempo hábil o projeto substitutivo. O relator, ao reexaminar a matéria, concluiu que, após as adequações apresentadas, o projeto preenche todos os requisitos necessários à sua tramitação. Seu voto foi pela aprovação. Em discussão. Bem, como relator aqui, presidente Sabrina, companheiros, eu vou ser objetivo. Trata-se de um projeto de lei apresentado pelo vereador Anselmo, que institui a política municipal de prevenção às doenças ocupacionais dos servidores públicos do município de Goiânia. Foi apresentado o despacho solicitando a devolução do projeto a seu propositor para que, caso tivesse interesse, regularizasse a apresentação do mesmo através de substitutivo de forma regimental. E isto foi realizado. Isto posto, após as adequações realizadas pelo preponente, entendo que o presente projeto de lei preenche os requisitos necessários para o seu segmento, não possuindo vício constitucional, legal ou regimental. Portanto, eu sou favorável ao segmento de tal proposição nos termos regimentais, presidente Sabrina. Em discussão? Eu quero parabenizar tanto o Anselmo como o relator, porque quando se trata de prevenção, fica mais barato do que cuidar da doença. E não é o caso da nossa prefeitura. Como líder do prefeito, como você acabou de falar, eu acho que nós devíamos ter mais obrigação, principalmente o IMAS, que é o pai do nosso vereador Hélio Peixoto, é o diretor, deveria estar pagando os médicos, fornecedores, para que realmente nossos funcionários do município tivessem mais saúde. Então, de forma que, nesse momento, eu sou favorável, não voto, mas em plenário vou votar, e excelente ideia do vereador Anselmo Pereira, e quem realmente cobrou dele que retificasse, e foi retificado, parabéns ao Cajuru e parabéns ao Anselmo. Voto. Em votação, aqueles que forem favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Pedido de inclusão, projeto Veta Integral número 49 de 2017. Veta Integral autógrafo de lei número 84 de 2017 ao protocolo
ao projeto de lei número 0029 de 2017, que modifica o parágrafo único, artigo 5º da lei número 9.704 de 2015, que aprova a planta de valores imobiliários de Goiânia para o exercício 2016 e dá outras providências. Esse foi incluso agora. Em votação, pedido de inclusão. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de inclusão. Não, você não tira não. Você não tira não. O prefeito de Goiânia vetou integralmente o autógrafo de lei, ressaltando que o presente autógrafo de lei fica constado que se trata de diploma legal que enseja renúncia de receita, na medida em que modifica elemento que afeta a definição da base de cálculo do IPTU, implicando em redução discriminada de tributos e, consequentemente, redução da receita orçamentária municipal. Assim sendo, o município de Goiânia terá prejuízos na arrecadação fiscal e dificuldades para cumprir o orçamento anual. A assessoria jurídica manifestou favoravelmente a manutenção do veto integral. O vereador Jorge Cajuru, em sua análise, frisa que o autógrafo de lei em demanda, vetado pelo Executivo Municipal, visa normatizar a receita tributária, restabelecendo a legalidade quanto à forma do cálculo do IPTU para o exercício 2018, caso da não aprovação da planta de valores imobiliários para esse período. Seu voto foi pela derrubada do veto integral. Presidente Sabrina, senhoras e senhores goianienses, delegado Eduardo, Tiãozinho, Wellington, Paulo. Inicialmente, eu pediria a presidente, normalmente, Vossa Senhoria sabe que procuro ser objetivo, obedecendo aquilo que definimos aqui em tempo. Neste caso, eu preciso estender um pouco e, inicialmente, dar consciência à população do que representa esse projeto e da insaciável sede do prefeito Íris Rezende, para mim, ex-Íris Rezende, porque esse Íris que aí está, eu, francamente, não reconheço mais. Que ele, por fineza, orientasse o seu secretário de Finanças que não voltasse a fazer comigo o que poderá fazer amanhã com os senhores e com a senhora, presidente. Ou seja, usar rede social, ele pode usar a dele. Agora, ele entrou na minha, agora cedo, 7 horas da manhã, o secretário de Finanças, o senhor Alessandro, está aqui no meu Twitter, @reallucajuru, com mais de 218 mil seguidores, uma crítica dele sem nem saber ainda qual seria o meu pronunciamento. E classificando o meu voto como um voto de injustiça fiscal. Ele postou aqui no meu Twitter. Eu vou mostrar aqui, pedir para o André botar aqui e mostrar ao delegado por fineza enquanto eu faço a leitura aqui. Delegado, por favor, tome providências com relação a esse secretário. Alessandro, o nome dele. Então, inclusive, eu vou bloqueá-lo. Depois que o senhor ler aqui, eu vou bloqueá-lo, porque eu não aceito que ele me siga. Perfeito, secretário? Siga o prefeito. A mim, não. Se retire de minha rede social. A dona Iris jamais. A dona Iris, se ela entrar, ela entrou uma vez, eu tirei em 1 segundo. Você está brincando comigo? Vou querer ter como seguidora a dona Iris, pelo amor de Deus. Para a análise do presente veto integral, é importante, vereador Paulo, amigo pessoal de Íris, retomarmos o projeto de lei originário que foi elaborado sob a seguinte justificativa. Muito embora reconheça a defasagem dos valores venais dos imóveis que constavam na antiga planta de valores e que devemos ser sensíveis à situação crítica das finanças públicas, o ônus não pode ser depositado na conta do contribuinte, porque ele já arca com uma alta carga tributária e não possui a contrapartida, presidente, desejada, Tiãozinho. Mantida a fórmula
vigente da majoração do tributo, o aumento do imposto, corresponderá, ao final de 4 anos, aos incríveis 75,23% mais a aplicação da inflação, que corresponderá a um verdadeiro assalto, eu repito, assalto ao bolso do cidadão. Compete, então, à Câmara Municipal exercer aqui a função legislativa com a participação do prefeito, cabendo a esta casa, delegado Tiãozinho Wellington, legislar sobre as matérias de competências do município a ser cumpridas no âmbito de seu território e conforme, vereador Wellington, as normas previstas na Lei Orgânica, artigo 11, inciso 3. Aos vereadores cabe a competência de propor projeto de lei sobre matéria tributária, presidente Sabrina, desde que, na minha opinião, ao meu ver, a proposta não altere as previsões orçamentárias vigentes ou prejudique as estimativas de receitas tributárias já aprovadas no plano plurianual e nas diretrizes orçamentárias. Sobre a menção de lesão à Lei 9.704/2015, não merece respaldo jurídico, Vossa Senhoria Secretário de Finanças, que me criticou no Twitter, uma vez que esta casa tem competência para normatizar a receita tributária, conforme versa o artigo 63 da Lei Orgânica. A administração pública tem o dever de apurar o correto valor do imóvel para o lançamento do IPTU, artigo 9º do Código Tributário Municipal, que é feito, o delegado conhece, por meio da elaboração da planta de valores imobiliários. Deve, então, a planta de valores imobiliários ser aprovada até 20 de dezembro do exercício que antecede ao lançamento, composta de tabela de valores genéricos por metro quadrado dos terrenos, tabela dos valores especiais em ruas, avenidas, por metro quadrado dos terrenos, fatores correcionais dos terrenos, tabela de avaliação das edificações, tabela de valores das edificações por metro quadrado, fatores correcionais das edificações pelo seu estado de conservação, que é o artigo 13, incisos de 1 a 6, e em caso de não aprovação pela Câmara Municipal até 20 de dezembro do exercício que antecede ao lançamento do exercício seguinte, o CTM é bem claro em sua determinação, e todos nós conhecemos o artigo 16, que os valores venais serão os mesmos utilizados para cálculo do imposto do exercício imediatamente anterior, corrigidos com base e limite no sistema de atualização monetária vigente. Concluo. Observa-se, então, que o autógrafo de lei em análise, vetado integralmente pelo chefe do Executivo, conhecido como ex-Iris, vem retomar na Lei 9.704, de 4 de dezembro de 2015, o que preceitua o Código Tributário Municipal ao alterar a lei, dispondo que, em caso de ausência de lei específica para definir a planta de valores de 2018, o valor do imposto será o lançado em 2017, presidente Sabrina. Mais ainda o que? A reposição de perdas inflacionárias calculadas com base na variação do IPCA, o IBGE. Resta, então, lembrar que a fórmula de reajuste do salário mínimo, e aqui coloco algo que esta Câmara ainda não discutiu, não debateu. Repito, lembrar que a fórmula de reajuste do salário mínimo, criada em 2011 e que vigora até 2019,
considera a soma das variações, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, do ano anterior, mais a do Produto Interno Bruto, ou seja, o PIB, de 2 anos antes. Como não houve, senhoras e senhores, crescimento do PIB em 2016, ou houve? Alguém aqui pode discordar de mim? Houve, não houve. Então, o reajuste do salário mínimo de 2018 levará em conta apenas a taxa do INPC de 2017. É importante observar que de 2016 para 2017, o salário mínimo obteve aumento de 6,47%, alcançando os R$ 937. Assim, entre 2016 e 2018, o aumento do salário mínimo ficaria na faixa de 10%, enquanto a previsão do reajuste do IPTU para o mesmo período, pelo cálculo anterior ao projeto em tela, prevê elevação superior a 30%, senhoras e senhores. Fechando. Tendo em vista que o referido autógrafo de lei, vetado pelo chefe do Executivo, visa normatizar a receita tributária, reestabelecendo a legalidade quanto à forma de cálculo do IPTU para o exercício 2018, em caso de não aprovação da planta de valores imobiliários para esse período, conforme se depreende dos autos, resta que o autógrafo de lei número 84/17, protocolo 2017/195, sem a menor sombra de dúvida, está, presidente Sabrina, apto, formal e materialmente a ser sancionado. Votando, então, eu como relator, pela derrubada do veto integral, e faço, senhor secretário, depois de sua crítica em meu Twitter, de forma prazerosamente. Esse é o melhor voto de meu primeiro ano de mandato, número 00049/2017, nos termos da lei. Repito, como relator, o meu voto é pela derrubada do veto integral. Presidente Sabrina, vereadores Wellington, Tiãozinho, delegado Eduardo, nosso fiscal Paulo Magalhães, que certamente virá falar em nome do ex-Íris. Tiãozinho, vereador Tiãozinho. Bom dia a todos. Relator, nobre, futuro senador Cajuru, eu prestei atenção na Vossa Excelência. A questão do índice, a derrubada integral, né, que é a Vossa Excelência. Mas vai ter um reajuste de 10% dos 2016, 2017 para 2018? Eu não entendi. Que o índice do salário, que a Vossa Excelência citou, vai ter um reajuste de aproximadamente 10% fechado, certo? O aumento do IPTU segue essa... Ou só foi só... Apenas o IPCA. Tá. O índice de reajuste vai Entendi. ser do IPCA. Perfeito, Entendi. o índice de reajuste, entendeu? Entendi. Não é porque ficou... Eu tinha entendido de outra forma. Porque, na verdade, como o vereador Jorge Cajuru já colocou, o reajuste ele tem que ser feito pela planta de valores. É o caminho correto e legal, é um instrumento legal para que seja feito esse reajuste. E quando esse reajuste não é feito através da planta de valores, já fica determinado que o índice que será utilizado é do IPCA. Então, na verdade, a gente só está reestabelecendo o que a lei já determinava. E a gente pede que o secretário, ele está com a comissão da planta de valores, já que é tão importante esse reajuste, que ele o faça no local correto, com os meios legais. Vereador, delegado. Não, é justamente ratificar isso que Vossa Excelência acaba de falar. Porque hoje eles usam esses deflatores, acho por inércia do Poder Executivo, em relação à planta de valores que hoje é distorcida. Diante da situação, mesmo imóveis idênticos, no mesmo condomínio, que no centro de Goiânia, vão pagar valores totalmente distorcidos, porque o tal da zona fiscal não funciona. Então tem que fazer a questão da planta de valores pelo valor do imóvel. Então pedir ao secretário, que já dá urgência desse problema todo, que ele acelere essa questão do plano de valores, porque senão vai dar, infelizmente, injustiça tributária em relação a isso.
Bom dia a todos, bom dia, presidente da comissão, vereadora Sabrina Garcês. Essa discussão do IPTU, também um componente que a gente tem que debater são as alíquotas, né? A prefeitura sempre fala na revisão da planta de valores, mas ninguém quer mexer na alíquota. E o resultado do imposto é a multiplicação da alíquota pela planta de valores. Goiânia é uma das maiores alíquotas do Brasil. Então, nós temos que discutir isso também. A alíquota tem que ser modificada, né? Porque aí a multiplicação dos dois índices, né? Obrigada, vereadora. Bom dia a todos, bom dia, presidente. Até ia falar sobre a alíquota, vereador doutor Cristino. Aqui no centro é um absurdo. Está na zona 1, a alíquota, hoje os imóveis aqui no centro estão desvalorizando. Fazer um reajuste na planta de valores acarreta o quê? Abuso excessivo no aumento do IPTU. Não adianta. Se não mexer nas alíquotas, não adianta estudar, aumentar a planta de valores. E a prefeitura tem vários outros mecanismos de incrementar a arrecadação. Tem o ISS, que está aqui, inclusive, que a gente vai fazer a análise. Tem um projeto da venda das pontas de ruas, que vai entrar muito dinheiro. E o que está acontecendo? Está parado esses projetos na prefeitura. Então, assim, é problema de competência mesmo, de incompetência mesmo da prefeitura. É só regulamentar e mandar aqui para casa para a gente votar. Então, a prefeitura está querendo aumentar IPTU, mas erradamente. Hoje não se dá mais para discutir aumento de IPTU. E tem valores para entrar na prefeitura que basta o quê? Ter competência de enviar esses projetos aqui para casa. Então, tem também a lei do aceite, também, o alvará de aceite, que está na prefeitura, que é mais recurso para a prefeitura. Então, vejo que discutir aumento de IPTU com essa questão, com essa desculpa de incrementar os recursos da prefeitura, não precisa. Então, tem outros mecanismos, e é por isso que a gente é contra qualquer aumento de IPTU. Como diz o Cajuru, líder do prefeito, eu jamais seria Cajuru. Agora, eu gostaria de dizer que a prefeitura tem que partir para um princípio. Cobrar de quem deve. Os bancos devem muito, a Celg deve muito, a Saneago deve muito. As empresas de comunicações fazem um estrago na cidade. E realmente não são cobrados, pobrezinho do coitado. Ontem, por exemplo, parece que o Crespo falou, uma pessoa, não sei quem foi que falou, uma pessoa aposentada, ou foi o Anselmo, R$ 170 ela foi protestada. Por que essas empresas não são protestadas? Porque eu acho que todas as grandes empresas precisam de certidão negativa. E se está protestada, tem que pagar a conta. Então, de forma que eu acho que o caminho hoje é cobrar de quem deve. E não sacrificar mais a população mais carente. Em votação, aqueles que forem favoráveis à derrubada do veto integral permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 267 de 2017, autoria do vereador Dr. Paulo Dyer, que institui o Dia da Conscientização e Orientação sobre o Lúpus no calendário oficial do município de Goiânia. O parecer da assessoria jurídica da comissão foi amparado no artigo 63 da Lei Orgânica do município de Goiânia, que compete à Câmara Municipal dispor, mediante lei, sobre as matérias de competência do município, especificamente sobre fixar feriados municipais nos termos da legislação federal. Manifestou favorável ao projeto. Assim também entendeu o relator, vereador Wellington Peixoto. Seu voto foi pela aprovação. Na reunião da comissão do dia 13 de setembro, a vereadora Tatiana Lemos, com voto em separado, solicitou o retorno dos autos ao autor para adequá-lo aos trâmites regimentais. O autor se manifestou questionando sobre a não juntada aos autos do voto em separado. O projeto foi devolvido à relatora, que ressaltou que as modificações sugeridas ao proponente não foram anexadas aos autos, por isso mesmo não preenche os requisitos necessários à sua tramitação, e o seu voto foi pelo arquivamento. Em discussão. Delegado, quando é projeto do Paulo Dyer, sempre sobra para o Cajuru primeiro, né? O delegado deixa o Cajuru primeiro. Ei, meu governador. Ai, presidente Sabrina, é difícil. Bom, além de concordar rapidamente, objetivamente, integralmente, com o que manifesta a relatora Tatiana Lemos, eu só quero observar e reiterar que os vereadores desta casa, fiscal Paulo,
como carinhosamente trato, bode velho, que está aqui há algum tempo, aconselhe os vereadores desta casa. Não tem, gente, a necessidade, a vereadora Cristina sabe muito bem do que eu estou falando, não tem a necessidade de criar matérias repetitivas. Matérias repetitivas. Não tem essa necessidade. Devemos buscar aqui, ao meu ver, humildemente, proposições que exaltem mais prontamente o interesse local destacado na Constituição Federal, ao invés de criar tantas datas comemorativas sem utilidades práticas ao município. Pelo amor de Deus, não é possível. Até porque eu já falei aqui que a intenção do meu amigo, que gosto tanto, Dr. Paulo, é de criar data para todo tipo de doença. Inclusive, podemos esperar a qualquer momento, vai chegar aqui uma proposta dele para o dia da caganeira. Diarreia. Eu já falei caganeira, doutora Cristina. Pobre caganeira, diarreia. Exato, diarreia é rico. Então eu voto juntamente com a vereadora Tatiana pelo arquivamento. E, por favor, doutor Paulo, nos poupe desse tipo de comentário. Em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis ao arquivamento permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Arquivado. Projeto de lei número 362 de 2017, autoria da vereadora Sabrina Garcês, que altera o dispositivo da lei 9.483, de 9 de junho de 2016. A assessoria jurídica da comissão ressalta que, sob o ponto de vista material, a matéria de competência do legislativo é apresentar tal proposta. O projeto em pauta é formalmente regular, uma vez que este não apresenta vícios relacionados à sua propostura. O vereador Jorge Cajuru, ao analisar o mérito, conclui que a matéria preenche todos os requisitos necessários ao seu prosseguimento, não havendo óbice à sua aprovação. Em discussão. Como relator, presidente Sabrina, primeiro, o orgulho de poder analisar um projeto assim apresentado. Já lhe cumprimento de pronto. Segundo, o meu privilégio de ser o relator de um projeto que eu aprovo, e aqui vou apresentar os motivos, vendo que a Procuradoria é contra. Aí eu tenho um prazer realmente semelhante ao de beijar Adriane Galisteu. Ok, cara procuradora? Trata-se aqui de um projeto de lei de autoria da vereadora Sabrina Garcês, que altera dispositivo da Lei 9.843, de 9 de junho de 2016, com relação aos valores das penalidades de multa. Tal iniciativa é justificada pela vereadora como busca por maior eficácia, uma vez que os valores atualmente previstos estão obsoletos completamente. Não vejo como a procuradora ser contra. Obsoletos, procuradora, e não são capazes de fazer com que um pretenso agressor pondere 2 vezes antes de agredir um animal. Entendeu, procuradora? Espero que esteja falando com um ser humano e não um animal. Analisando os autos, conclui-se pela procedência da matéria e pelo seu correto aspecto formal, uma vez que, concordando com o parecer da Procuradoria desta Casa, o presente projeto trata-se de matéria de competência do Poder Legislativo. Ainda, a Lei Orgânica do Município de Goiânia, em seu artigo 88, reza que a iniciativa de leis complementares e ordinárias cabe a qualquer vereador ou comissão da Câmara, ao prefeito municipal e ao cidadão, na forma e nos casos previstos nesta lei orgânica. Desta forma, concluo, o presente projeto de lei preenche todos os requisitos necessários para o seu seguimento e eu voto prazerosamente pela aprovação. Em discussão, vereador delegado. Senador Jorge Cajuru, doutora Cristina, os demais vereadores, presidente Sabrina, eu
parabenizo Vossa Excelência. Essa causa de defesa dos animais é uma causa muito nobre. Quando delegado, estive auxiliando a DEMA por um período, doutora Cristina, e o que acontece de violência contra os animais, jogar água quente. Tinha um rapaz que gostava de comprar cachorro e colocar ele no freezer para morrer congelado. Eu tive o prazer de prendê-lo. Prendi com o maior prazer. Não matei, não, porque não pode, né? Mas quem mata é Deus, né? Então, de qualquer forma, parabenizar Vossa Excelência, vereadora Sabrina, porque essa questão dos animais é algo muito importante para a sociedade, né? A Frente Parlamentar em Defesa dos Animais, da qual a gente faz parte, ela realmente preocupa com essa situação. Então, por isso, quero parabenizar o vereador Cajuru pelo parecer, contrário ao parecer da Procuradoria. Queria dar um pitacozinho. Quando se trata de animais, na minha casa tem 6 cachorros, cães. E lá tem uma que ficou diabética. E é que dá um trabalho danado, mas a gente tem a maior satisfação de encaminhar ela até a casinha onde ela dorme, carregá-la. Acaba de alimentar a minha mulher, aplica insulina nela. Então, de forma que eu tenho uma preocupação muito grande, até queria falar com essa frente em defesa dos animais no qual eu faço parte, que só tivemos uma reunião, aí conseguiram alguns sacos de rações e parou essa frente em defesa dos animais. Eu não sei quem é a presidente, mas eu gostaria que a hora que ela chegasse em Portugal, foi em Portugal ou em Paris, né? Paris. Então, de forma que eu gostaria que nós realmente partíssemos para esse trabalho, porque, além dos animais, aqui nós temos, por exemplo, uma gatinha muito bem tratada aqui, todo mundo adora essa gatinha. Se todos os animais tivessem um tratamento, porque todos os seres vivos... Para ter uma ideia, doutora Cristina, meu caseiro matou um Luiz Cacheiro lá na minha chácara. E aí, ele descobriu que ela tinha um fiotinho. Só acredito que ele está criando um fiotinho, Luiz Cacheiro, no banheiro, está lá no banheiro. Criando para a hora que ele ficar no ponto de soltar. Ele soltou, ele voltou. Então, de forma que nós temos que ter cuidado. Porque é um animal que solta aqueles espetozinhos que realmente prejudicam os cães, e ele matou. Então, de forma que eu quero parabenizar a Sabrina e dizer que eu gostaria que você me ajudasse a alertar a nossa amiga Priscila para que nós possamos fazer várias outras reuniões, para que nós possamos tratar do bem-estar do animal, porque já que o animal humano está esquecido na sarjeta, nas calçadas da cidade, pelo menos vamos cuidar dos nossos cãezinhos e gatos. Em votação, aqueles que forem favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Já agradeço ao vereador Jorge Cajuru pelo relatório, pelas palavras, assim como os outros vereadores. Pedido de inclusão, projeto de decreto legislativo número 00044 de 2017. Agora é de inclusão. São 3. Já li 3. Projeto de decreto legislativo que concede título honorífico de cidadania goianiense a Rosa Maria Berardo. Em votação, pedido de inclusão. Aqueles que forem favoráveis ao pedido de inclusão permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Fica concedido título honorífico de cidadania goianiense à senhora Rosa Maria Berardo pelos relevantes serviços prestados à comunidade. Projeto de decreto legislativo proposto pela vereadora doutora Cristina. Em discussão. Bem, eu quero primeiramente agradecer ao vereador Tiãozinho do Porto pelo relatório, à presidente dessa comissão pela inclusão e todos os membros que votaram favoráveis. A Rosa Berardo é uma das maiores cineastas, que não é goiana, né? Ela é paulista, mora aqui há muitos anos e ela é premiada no mundo inteiro. O trabalho dela, a temática inicialmente foi a temática indígena, é professora da universidade e é uma das grandes cineastas premiadas, né? E esse é um título que valoriza o nosso estado, valoriza o audiovisual, que Goiás tem se destacado muito. Eu gostaria já, antecipadamente, de convidar a todos vocês para participarem dessa entrega de título comigo, que esse não é um título da vereadora Cristina, mas sim da Câmara Municipal de Goiânia, e merecidamente, porque é uma mulher que faz um trabalho excepcional pela nossa cidade, pelo nosso estado. Em discussão. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não precisa.
próximo projeto da pauta, projeto número 363 de 2017, de autoria do vereador Tiãozinho Porto, foi solicitado retirado da pauta para ajustes. Projeto de lei número 366 de 2017, autoria da vereadora doutora Cristina, que cria bilheteria transparente do município de Goiânia e dá outras providências. A assessoria jurídica da comissão ressalta que a matéria é legal constitucional devendo prosperar nessa casa. A vereadora Tatiana Lemos analisar o mérito, conclui que a matéria preenche todos os requisitos necessários ao seu prosseguimento, não havendo óbice quanto à sua aprovação. Em discussão? Eu acredito ser absolutamente coerente o parecer aqui da Procuradoria e naquele voto anterior ao projeto da vereadora Sabrina, não sejamos injustos. Pelo menos a Procuradora viu um ponto positivo em seu projeto. Para que ninguém aqui entenda que eu fui 100% crítico a ela. Em um ponto, ela pelo menos aprovou o projeto da vereadora Sabrina. Neste caso aqui, ao mencionar o caráter legislador e fiscalizador do Poder Legislativo, espelhado neste projeto de lei, eu acrescento que a propositura também faz e traz significância ao princípio da publicidade das informações, que hoje é de extrema importância ao que vivemos diante de tanta corrupção neste país. Sendo assim, o meu voto é absolutamente pela aprovação do projeto, que atribui mais transparência à administração pública do município. Quando eu falo em transparência, concluo, e respeitosamente, vereador Paulo, com 50 anos que o senhor tem de amizade com o prefeito Íris, aconselho o prefeito a ser transparente, porque se ele prometeu que essa vai ser a sua maior administração pública de sua vida, e até agora é a pior, que ele seja transparente. E lamento, ao encerrar essa minha análise, que na questão que falamos aqui do IPTU, até hoje a Prefeitura não informou a nós, através de um requerimento feito por mim e aprovado pela maioria dos senhores e senhoras, aquilo que a doutora Cristina e eu informamos. Eu, inclusive, li as 500 empresas devedoras de impostos municipais em Goiânia. E nós, então, solicitamos à Prefeitura que, a partir de agora, que ela informasse a esta casa quais são as empresas que estão pagando as parcelas do Refis. E até agora, a Prefeitura não informa, e já me disse o secretário de Finanças que não vai informar, que isso é um sigilo. Sigilo como? A sociedade goianiense não pode saber quais são as empresas, como o senhor Paulo acabou de falar aqui, o vereador, empresas de comunicação, como o CELG, como o Saniago. Nós não podemos saber se essas empresas estão pagando ou não, porque elas devem bilhões de impostos municipais. Obrigado. Eu quero dar um pitacozinho para dizer ao Cajuru, realmente o que está faltando é transparência. Quem deve tem que obrigação da pessoa saber que deve. Manda para o SPC, para o Serasa, o nome desse cidadão, a empresa desse cidadão. Não é só pobre que tem que ir para o SPC. Já não tem recurso, ainda manda o nome para o SPC, acaba de matar. Então, de forma que eu acho que tem que haver transparência. Parabéns pelo projeto. Queria parabenizar a vereadora doutora Cristina, vereadora, como presidente da Comissão de Direito do Consumidor, até porque hoje, em shows, em outras situações, a gente vê, inclusive, a questão da meia entrada não ser respeitada, né? Eu instaurei vários inquéritos por essa situação, pecuária, enfim, e aqui a senhora, dentro da administração pública, acaba que, de uma forma indireta, controla essa situação. A segunda questão desses parques aí, ao meu ver, Cajuru, doutora Cristina, Sabrina, Tiãozinho, Wellington e Paulo Magalhães, nós teríamos que colocar até uma questão eletrônica hoje, diante da modernidade que é o mundo hoje. O prefeito Íris Rezende, na sua campanha, vereador Wellington Pichuto, ele disse que ia modernizar, logicamente, a Prefeitura de Goiânia. E isso não é caro, né? A questão de modernização de catracas, principalmente nesses locais de grande acesso e onde houve indícios de, logicamente, corrupção.
colocar situações eletrônicas, doutora. Hoje é muito fácil acontecer isso, o que, logicamente, barraria qualquer tipo de ato de improbidade administrativa. Então, doutora, parabéns pela sua atuação, parabéns pelo projeto. Eu, como presidente da Comissão de Direito do Consumidor, tenho que aplaudi-la em relação a esse fato aqui e também a esse controle aqui e a fiscalização, que quanto mais nós tivermos barrar atos de corrupção de qualquer nesse sentido, mais a sociedade vai ter credibilidade nessa legislatura da Câmara Municipal. Então, tenho meus cumprimentos, senador, e parabéns pela atuação aqui nessa casa. Muito obrigado. Senador. Quer discutir, Brenda? Pode. Você quer? Vou votar. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Bem, eu quero agradecer a aprovação do projeto.